Entre as figuras veneradas nas Escrituras, patriarcas, reis, profetas, há um detalhe que costuma passar despercebido. Muitos deles tinham mais de uma esposa. Às vezes, dezenas, outras, centenas. E não se trata de escândalo ou desvio. Era parte da estrutura social, religiosa e legal do mundo em que esses homens viveram. A Bíblia, ao contrário do que muitos imaginam, não evita esse assunto. Ela o expõe, sem vergonha, sem filtro. Neste vídeo, vamos voltar no tempo, não para julgar, nem para defender, mas para entender o que a poligamia significava no contexto bíblico, quando ela era praticada, por que deixou de ser aceita e o que isso diz sobre a própria construção da fé. Antes de começarmos, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Isso aqui é conteúdo feito para quem quer escutar a história como ela foi vivida, não como gostariam que fosse contada. Muito antes dos mandamentos, das alianças e dos evangelhos, o casamento já existia. Mas ele não era o que conhecemos hoje. No mundo antigo, ele era funcional, um acordo entre famílias, uma estratégia de sobrevivência. Povos mesopotâmicos, egípcios, cananeus e hebreus compartilhavam um traço comum: a ideia de que um homem poderia, e muitas vezes deveria, ter mais de uma esposa. Isso não era sinal de desejo descontrolado, mas de status. Ter várias mulheres era símbolo de poder, de fertilidade, de domínio sobre a terra e o nome da família. Nessa realidade, a mulher raramente tinha autonomia. O casamento era um contrato. E a poligamia, um recurso comum, especialmente entre os que possuíam terras, gado, exércitos ou autoridade política. A Bíblia nasceu nesse cenário, e por isso carrega em seu DNA esse elemento do mundo ao qual pertenceu. Nos tempos bíblicos, um filho não era apenas um membro da família. Era a garantia da continuidade. Era mão de obra, nome, herança. Ter filhos era ter futuro, e, portanto, ter várias esposas era ampliar essa possibilidade. As uniões poligâmicas também serviam como instrumentos diplomáticos. Casar-se com a filha de um clã vizinho era selar um pacto de paz. Multiplicar esposas era também multiplicar alianças. Abraão teve filhos com mulheres diferentes, por necessidade familiar e por pressão cultural. Jacó gerou os fundadores das tribos de Israel com 4 mulheres. Davi usou o casamento como articulação política. Salomão transformou o ato em expansão internacional. A Bíblia não esconde isso. Ela registra. E, ao fazer isso, revela algo essencial. O casamento, naquela época, não era um espaço de intimidade, mas uma ferramenta de construção social. A lei de Moisés não proíbe a poligamia. Ao contrário do que muitos pensam, ela a reconhece e a regula. Há trechos em Êxodo e Deuteronômio que deixam isso claro. Quando um homem tomava uma segunda esposa, era obrigado a garantir o sustento, o cuidado e a dignidade da primeira. A diferença entre amor e obrigação era evidente. A justiça vinha antes do afeto. As leis sobre herança previam filhos de esposas rivais. As penalidades eram maiores para quem usasse o casamento como forma de injustiça ou humilhação. Mas a multiplicidade de esposas em si não era considerada pecado. O que está na Torá não é um elogio à poligamia, mas sim um esforço para limitar seus abusos. Um sistema que, mesmo imperfeito,
tentava conter o excesso de poder dos homens, dentro do modelo patriarcal daquela época. A grande ruptura não veio de profecias ou dogmas, veio da cultura. Quando o povo judeu e os primeiros cristãos passaram a viver sob o domínio de impérios greco-romanos, o mundo em volta começou a ditar novas regras. Nas cidades romanas, a monogamia era o modelo legal e civilizado. Era sinal de ordem, de estabilidade, de prestígio social. A Igreja, nascendo dentro desse universo urbano e imperial, precisou se adaptar. E adaptou. Os apóstolos não condenaram a poligamia dos antepassados, mas quando instruíram líderes e fiéis, deixaram claro: um homem deve ser esposo de uma só mulher. Não era só teologia. Era coerência com o mundo onde viviam. O casamento passa a ser apresentado não como estrutura política, mas como expressão espiritual. Um reflexo da união entre Cristo e a Igreja. Metáfora, compromisso, unidade. Aos poucos, o modelo antigo perde espaço. E a fé começa a adotar o modelo do mundo que antes combatia. Com o passar dos séculos, a poligamia foi sendo apagada dos púlpitos, das liturgias, dos catecismos. Não por inexistência, mas por constrangimento. Era mais fácil ignorar do que explicar por que os homens considerados santos viveram uma prática que o cristianismo posterior condenaria. E assim, o que foi comum virou tabu. O que foi registrado virou silêncio. As histórias continuaram nas escrituras, mas perderam o contexto. Foram lidas com olhos modernos, julgadas com códigos que não pertencem àquele tempo. E com isso, perdeu-se a chance de entender a Bíblia como o que ela realmente é: um reflexo humano da busca pelo divino, e não um manual estático de regras. A presença da poligamia na Bíblia não é um erro a ser corrigido, nem uma vergonha a ser escondida. É um testemunho. Ela revela que os homens que fundaram a fé viveram dentro das estruturas do seu tempo, com tudo o que havia de poder, de limitação e de complexidade social. Ignorar isso é transformar a Bíblia em mito. Compreender é devolvê-la à realidade. O casamento, como tudo na história da humanidade, evoluiu. E a fé, se quiser permanecer viva, precisa entender o passado, não para repeti-lo, mas para saber de onde veio. Mesmo depois de o cristianismo adotar oficialmente a monogamia como padrão moral e doutrinário, a prática da poligamia não desapareceu da noite para o dia. Em várias regiões, ela continuou, silenciosa, marginal, mas viva. Na Etiópia, por exemplo, cristãos de tradições antigas mantiveram por séculos casamentos múltiplos, especialmente em contextos rurais. Não por resistência ideológica, mas por herança cultural e necessidade social. Durante a Idade Média, em partes da Europa Oriental, autoridades religiosas ainda discutiam situações onde homens tinham duas esposas, geralmente quando uma ficava estéril ou era considerada inválida. A solução, na prática, era tolerância silenciosa. Já no período colonial, missionários europeus enfrentaram dilemas ao lidar com sociedades africanas e asiáticas onde a poligamia era norma. Em muitos casos, homens convertidos ao cristianismo não eram forçados a abandonar suas esposas, o que gerava debates teológicos acalorados. A doutrina não era tão rígida quanto os documentos sugerem, e até hoje, certos grupos religiosos autodeclarados cristãos, como seitas radicais ou comunidades isoladas, mantêm a prática, sob interpretações específicas das Escrituras. A poligamia, portanto, não desapareceu porque foi proibida.
Ela desapareceu dos centros de poder, mas nas margens nunca deixou de existir.